Paz do Senhor, irmãos. Amém. Ainda em pé, vamos abrir em 2 Samuel 12. Amém? Está escrito assim a partir do versículo 1. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. E ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, e era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha, que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é o homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei da mão de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu, e os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Amém? Pode sentar. O texto é um pouco longo, mas ele tem um contexto que é importante. Porque no começo ele fala algo que se cumpre no final dessa leitura. Então é importante a gente sempre ler o contexto para poder entender tudo aquilo que Deus falou e que ele cumpriu, né? E essa passagem, creio que a maioria já ouviu alguma ministração, alguma coisa sobre, porque o pecado de Davi ele sempre vem à tona. Ele sempre, às vezes é usado até como muleta, né? A galera até usa como muleta aí, por aí para poder falar: se Davi fazer, eu também posso. Então, é uma passagem muito conhecida, apesar de muitas vezes o pessoal não levar a sério. E Davi, ele, como rei, ele colocou uma estratégia de guerra em risco por causa de um detalhe, por causa de um pecado dele, por causa de uma vontade que ele tinha. Por que ele colocou uma estratégia de guerra em risco? Ele olhou onde que os amonitas eram mais fortes, eles estavam durante uma guerra, e ele fez Urias ir aonde eles eram mais fortes, e ele perdeu um soldado.
ele perdeu um guerreiro. Isso para um rei era uma desonra. Hoje a gente vê nos noticiários as estratégias de guerra, enfim, a gente vê como que o posicionamento do exército, as coisas, enfim, são tão essenciais para você ganhar uma batalha. E a gente olha para essa história, a gente às vezes pensa, nossa, talvez eu não teria coragem de fazer o que Davi fez. Talvez eu não teria coragem de pecar da forma que Davi pecou. Talvez eu não teria coragem de errar da forma que Davi errou. Porque foi uma coisa muito premeditada. Não foi um pecado que aconteceu em segundos. Ele viu, desejou, planejou a morte de Urias, e por causa disso, uma criança nasceu e morreu. E, apesar de tudo isso, Deus fala que Davi foi segundo o seu coração. Apesar de todo esse cenário, e isso é só um dos erros de Davi, tá? Davi, ele teve outros erros, nem todos citados na Bíblia, mas ele, como ser humano, ele errava com frequência. Só que ele tinha uma diferença, e a diferença que ele tinha é exatamente o tema do nosso ano, que está lá em 2 Pedro, sobre arrependimento. E hoje o tema da ministração é um coração arrependido, que é exatamente o que Davi tinha, um coração arrependido. E a gente talvez não consegue imaginar como que Davi, ele fez tudo isso e conseguiu, a gente lendo aqui, né? Ele ora e assim que ele recebe o perdão de Deus, apesar da consequência do seu pecado, ele fica tudo bem. Porque se você ler a sequência, vai ver que ele prepara uma comida, né? Porque ele tinha jejuado. E aí até os seus servos estranhos falam, nossa, mas enquanto a criança estava viva, você estava em luto, né? Estava chorando, e agora que ela morreu, você tá bem. E aí ele fala aí ele fala sobre as consequências e tal. E o que a gente aprende muito nessa passagem é que Davi, ele, apesar de ser um rei, ele teve a capacidade de se humilhar e se arrepender. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários exemplos de pessoas que precisaram rasgar o seu próprio orgulho, rasgar o seu próprio eu, para poder se arrepender. E hoje eu não quero tratar o arrependimento como algo ruim. Eu quero ressignificar o arrependimento como uma dádiva, como um presente de Deus. Porque é através do arrependimento que a gente alcança a graça de ser salvo por Jesus. E Davi, ele entendia isso. Apesar de ter errado, Davi, ele sabia, ele tinha intimidade com Deus, a ponto de, no Salmo 51, ele finalizar falando, Senhor, restitui a alegria da tua salvação. A única preocupação que Davi tinha, a partir do seu pecado, era, eu preciso ter de novo a alegria da minha salvação. Porque quando ele peca, ele sabe que ele perdeu ali uma conexão com Deus naquele momento. Ele sabe que ele entristeceu a Deus, apesar do seu eu. E falando sobre arrependimento, eu queria que você parasse um minuto e pensasse. O ano acabou agora, de 2023, a gente entrou em 2024. E se a gente for parar para pensar em atitudes, ações, pensamentos, e aqui eu não estou falando só de área espiritual, mas se a gente for pensar em ações que a gente fez durante o nosso ano, se a gente for pensar em coisas que a gente fez durante o nosso ano, certamente a gente vai lembrar de coisas que a gente se arrepende. De coisas que, depois que passa o tempo, a gente fala, nossa, eu não devia ter feito isso. E eu não estou falando aqui só de coisas grandes. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente é muito visual, né? Então, às vezes a gente está numa padaria, no mercado, sei lá, andando no shopping, e aí você vê aquele doce, que você vê na vitrine lá, R$25 um pedaço de torta. Fala, nossa, é caro, mas deve valer a pena, né? Tão bonito. Aí você compra e só tem gosto de chantilly. Aquele negócio só açucarado, horrível. E aí você se arrepende, você fala, nossa, gastei dinheiro à toa. Isso é baseado em fatos reais, tá, irmãos? Então, assim, por que eu estou trazendo esse ponto? Porque a nossa vida ela é baseada em ações, a nossa vida é baseada em pensamentos, a nossa vida é baseada em decisões. E decisões, muitas vezes que a gente toma errada, ela nos faz sentir culpa. A diferença é, essa culpa está gerando remorso ou arrependimento? Saul, ele teve remorso. Mas ele só teve remorso porque ele perdeu o seu poder.
Saul não estava preocupado com a sua salvação. Ele não estava preocupado com o seu reino. Ele estava preocupado com o seu status. E eu acho que não é diferente da nossa geração. A nossa geração, ela abre mão de ir para o céu porque ela não quer se arrepender. Porque ela acha que é se rebaixar. Assumir um erro, assumir sua humanidade, assumir um pecado. Ela acha que é se diminuir quando a gente assume que a gente tomou uma atitude errada. E como eu disse, atitude errada não é só pecado grande. A gente se arrepende também de coisas pequenas. E o que quer dizer arrependimento, né? Arrependimento vem do grego, não vou nem tentar falar a palavra no original mesmo, mas que quer dizer metanoia. E metanoia, eu estava ouvindo um vídeo do Douglas Gonçalves, e ele estava falando exatamente sobre isso. A metanoia não é só eu parar de fazer, mas é eu ter uma mudança de pensamento, é ter uma mudança de atitude. Então não é só eu parar de pecar, mas é eu começar a fazer o certo. É eu começar a fazer aquilo que agrada ao Senhor. É eu começar, não só... a gente às vezes para de pecar e fica... Tem uma ilustração que é bem legal, que você quase cai no buraco. Aí você fica na beirada do buraco olhando para ele lá para baixo. Você ficar toda hora ali, uma hora você vai cair. A gente não precisa viver em linhas de limite. A gente não precisa viver no limite entre a santidade e o pecado. Porque se a gente viver no limite, a nossa humanidade, uma hora vai fazer a gente cair. A gente vai cair de novo. E aí a gente vai vivendo uma sequência até que Jesus volta e a gente fica. Até que não dá mais tempo. E, ao contrário de arrependimento, na verdade não ao contrário, são... eu não sei nem se eles são sinônimos, mas remorso ele é muito parecido, só que ele é só uma inquietação. Ele é só uma culpa. No dicionário ele até fala que é uma forma de arrependimento, mas no remorso você não tem a mudança de atitude. Você só tem a culpa porque você assumiu que está errado. E a gente vive tempos que a gente só tem tido remorso. A gente não tem tido mais arrependimento de verdade. Às vezes a gente até brinca, né? Nossa, fulano está chorando, mas é lágrima de crocodilo, isso é só remorso. É verdade. A gente vive tempos que a gente só tem remorso. E tem um versículo em Tiago 4, versículo 17, não precisa abrir, só quem quiser anotar, que fala assim: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, se eu não estou fazendo o oposto do pecado, eu estou pecando. Se eu não tenho um arrependimento verdadeiro, eu só tenho um remorso, eu estou pecando. Porque eu preciso fazer a ação que eu sei que é certa, que eu sei que precisa ser feita. E a gente precisa começar a ter uma postura diferente diante dos nossos erros. Porque, de novo, a gente aprende com Davi isso. A santidade que ele vivia não blindava ele de erro. Assim, a intimidade que ele tinha com Deus não blindava ele de pecar. Da mesma forma, as nossas vidas, só porque a gente tem um cargo, só porque a gente tem alguma coisa, não blinda a gente de pecar. Se a gente não tiver todo o tempo vigilante, e ainda assim pode acontecer. Só que quando acontece, isso precisa ser um acidente. Não pode ser premeditado. Vou pecar tal dia, porque eu acho que Jesus não volta tal dia. As contas lá dá tal data, então se eu pecar até lá e pedir perdão um dia antes, está tudo certo. Não. Isso não está certo. O pecado ele não pode ser uma coisa premeditada, uma coisa planejada. Ele precisa ser só um acidente. Acontecer quando foge ao meu controle. E volto a dizer sobre agradar o coração de Deus com o coração arrependido. Porque quando Paulo está falando... Lá no livro de Atos, no capítulo 13, fala que quando Davi foi levantado, o profeta Samuel, Deus falou para ele: aí vai um homem segundo o meu coração, que vai fazer segundo a minha vontade. E aí a gente volta a lembrar da história. Como que Deus escolheu alguém que foi capaz de matar alguém por puro capricho? É bem interessante a gente ver isso, porque Deus ele escolheu alguém
que, apesar dos seus pecados, sabia o seu lugar de filho e sabia se arrepender. Sabia qual era o momento de parar de tomar uma atitude errada e passar a fazer o certo. Que sabia encarar as consequências com a responsabilidade de não fugir. Porque quando Natan confronta Davi, Davi não fala, você tem prova? Ah, você está doidão, não foi eu não, foi outro. Não, isso aí não é de Deus, não é do diabo. Davi, em momento nenhum, confronta Natan. Ele aceita a repreensão. Ele ouve Natan e fala, contra o Senhor eu pequei, somente contra o Senhor. E aí ele se ajoelha, pede perdão, faz jejum e se arrepende totalmente do pecado dele. Às vezes a gente é repreendido pelos nossos líderes, pelos nossos pais, por pessoas mais velhas, por pessoas que querem o nosso bem, pelos nossos chefes, que às vezes repreendem a forma como a gente trabalha, enfim. E a nossa primeira ação é, não, ele está errado. Não, quem é ele para me dar bronca? Para falar que o meu trampo está errado? Ou quem é ele para falar que a minha ação está errada? Aí a gente vem com um monte de versículo, né? Antes de falar de mim, tira a trave do seu olho. Aí a gente vira especialista em Bíblia. Tira um monte de versículo de contexto. E eu não estou falando aqui para a gente sair acusando as pessoas, tá? Mas quando alguém em amor, quando alguém que nos lidera, alguém que é responsável pelas nossas vidas, quando o nosso pastor, quando o nosso líder vem e fala, filha, você está errado, aceita, ouve. Se você tiver alguma... As pessoas podem errar, tá? Então, se tiver alguma coisa de fato errado, confronte em amor, mas em amor. Aceite a repreensão. Porque Davi, ele aceitou a repreensão, ele era rei. Ele era rei, não tinha ninguém acima dele no reino de Israel. Ninguém. O que ele decretasse, o que ele assinasse, selasse com o anel, ia ser lei, ninguém podia revogar, ninguém podia alterar o que ele falasse. E aí vem alguém e fala, você está errado, você está pecando. E ele abaixa a cabeça e fala, eu estou pecando. E a gente precisa entender um outro conceito sobre o arrependimento, é que ele não vai mudar a minha colheita. O arrependimento não vai mudar a consequência de um pecado. O arrependimento não vai fazer com que aquilo que eu fiz não gere um fruto. Porque a lei da semeadura, ela é certa, e Jesus fala isso em outra oportunidade. Não só Jesus, né? A gente vai ver vários versículos na Bíblia falando sobre a lei da semeadura. E a gente vê isso muito claro, porque Deus fala, por causa do seu arrependimento, eu vou poupar a sua vida, mas o seu filho morrerá. Como era uma criança, foi salvo, foi para o céu e tudo mais, mas aquela criança sofreu a consequência de um pecado que tinha uma consequência. E eu vou até dar um exemplo, para ficar mais fácil nos nossos dias, né? Imagina uma pessoa que vai presa, comete um crime, e dentro do cárcere, dentro da cadeia, a pessoa ela se converte, ela aceita Jesus. O fato dela aceitar Jesus não vai mudar a sentença dela. O juiz não vai diminuir os dias que ela vai ficar dentro do cárcere porque a pessoa aceitou Jesus. Talvez por bom comportamento, reduza e tal, mas ele não vai ter uma liberdade instantânea porque aceitou Jesus. Mas, se Jesus voltar naquele momento, essa pessoa vai para o céu. Por quê? O arrependimento não muda a consequência, mas muda a condenação. O arrependimento ele não muda a consequência da minha ação, mas ele muda a minha condenação. Se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Se eu me arrepender, eu vou para o céu. A conta é simples. A gente escreve um monte e aí depois se perde. E a gente precisa, assim como Davi, assumir responsabilidades. Assumir as nossas ações. Parar de correr, parar de fugir. Parar de achar que eu posso me esconder de Deus. A Bíblia fala, eu posso ir ao mais fundo mar ou ao mais alto monte, ali o Senhor estará. E a gente precisa parar de se esconder, parar de fugir da responsabilidade. Porque Deus sabe, Deus conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, então Ele sabe o nosso pensar, sabe as nossas ações, Ele sabe o que a gente vai fazer, mesmo antes da gente fazer, porque Ele é onisciente, onipresente. E quando a gente pensa sobre pecado, sobre arrependimento, quando Jesus ele foi, Ele deixou o Consolador dentro de nós, que é quem
que é quem nos faz nos arrepender, que é quem convence a gente da justiça, da verdade e do juízo. E eu estava, não foi nem agora, mas já faz um bom tempo, eu estava vendo um trecho de uma pregação do Tel Hayashi, e ele estava falando sobre o tempo quando ele estava na universidade, que ele tinha se desviado, ele nasceu um lar cristão e tudo mais, e durante esse tempo ele estava desviado e ele ia curtir a vida como qualquer universitário, ia na balada, beber, enfim. Só que ele falou assim, como eu nasci num lar cristão, filho de pastores e tudo mais, toda vez que eu pisava num bar, algo me incomodava. Eu não conseguia nem pecar em paz. Ele falou, porque eu pecava, chegava em casa e começava a chorar. Aí ia no domingo, nos Estados Unidos, a maioria das faculdades tem capelas, né? Tem lugares de culto, enfim. Ele falou, eu ia naquela capela para ter aquele culto, sentava no último banco, eu só chorava por aquilo que eu tinha feito durante a semana. Porque eu sentia culpa por aquilo que eu tinha feito. Porque, apesar dele estar desviado, um dia ele conheceu a verdade. Um dia o Espírito Santo estava dentro dele falando, ó, você está errado. E aí, depois de um tempo, ele se converteu e tudo mais, hoje é pastor. Mas isso faz a gente entender o porquê que quando a gente está errado, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Nossa, será que eu errei? Nossa, mas aí você nem dorme direito, né? Você fala, nossa, eu preciso fazer isso aqui, preciso resolver, preciso pedir perdão. Aí você já começa aquilo trabalhar na cabeça, você nem dorme direito e vai passando os dias e aí você vai sentindo ainda mais culpa, tudo mais, até que você se arrepende e parece que saiu um caminhão das suas costas. Parece que você tirou um peso gigante das suas costas. Porque o arrependimento, ele traz alívio. Porque o arrependimento, ele tira da condenação. E tudo isso, para os nossos dias, porque é tão importante a gente falar sobre arrependimento. Porque a volta de Jesus, ela está aí. A volta de Jesus, ela nunca foi tão evidente, nunca foi tão explícita para a gente. A gente virou o ano, teve queima de fogos, tal, às 6 da manhã você ligou a televisão, inundação no Japão, terremoto, avião caindo. Aí no dia 2, que você achou que ia estar tranquilo, um avião bateu no outro e mais terremoto, e um monte de notícia ruim. E ano após ano a gente vai vendo isso. No ano passado, primeiro dia do ano, tinha rumor de guerra. No ano retrasado também. E a gente vê os conflitos cada vez mais constantes, cada vez mais próximos da nossa realidade. Porque conflitos acontecem desde que o mundo é mundo, tá? Só que a gente nem sempre tem acesso a essa informação. Mas está cada vez mais evidente. Não tem mais como a gente falar, não, Jesus não está voltando. Porque se a gente for olhar os fatos e olhar a Bíblia, a gente vai ver que os fatos só estão confirmando aquilo que os profetas falaram, aquilo que Jesus falou, e está cada vez mais próximo. E aí, ainda assim, você pode pensar, nossa, mas mas acho que Jesus não volta hoje, não. Jesus esse ano? Não, Jesus tem... Não, 2024, espera a Copa, ver se a gente ganha o Hexa aí. Não, a gente pode até pensar que Jesus vai demorar. Só que Jesus, ele pode voltar para mim e para você hoje. Pode ser que não seja geral, mas pode ser para mim e para você. A gente pode fechar o olho e acabou. E aí a Bíblia vai dizer, eu não anotei esse versículo, porque eu vim pensando nele. Louco, se te pedir na tua alma, o que tens preparado? Isso, a hora que eu pensei nesse versículo, eu falei, nossa, o que a gente tem preparado? Se a gente viver um coração arrependido, assim como Davi tinha, com certeza a gente vai ter preparado um Espírito Santo, um Espírito agradável, um Espírito que vai estar pronto para morar com o Senhor. Com certeza, se a gente viver uma vida de arrependimento, uma vida de consciência, a gente vai alcançar aquilo que Jesus quer que a gente alcance, que é a estatura de varão perfeito. Alcançar a estatura de pessoas que Ele falou, sejam santos como eu sou santo. E a gente só alcança isso através do arrependimento. Então, de novo, não entendam o arrependimento como algo ruim. Não entendam o arrependimento como uma palavra dura. Entendam o arrependimento como um presente, como uma nova chance. Se não fosse o arrependimento, a gente não estaria aqui. Se não fosse através do arrependimento, a gente não teria uma chance de ter uma nova vida com Jesus. A gente não teria uma nova chance de ter uma nova alegria com Jesus. Se a gente for lembrar os tempos que, principalmente quem não nasceu em lar cristão, enfim, se você for comparar a sua vida antes e depois de Jesus, tem luta, tem batalha, tudo mais, mas existe hoje algo que nos alegra, que é saber que um dia o nosso Salvador está vindo.
O mundo pode acabar, está tudo certo. Pode estourar um monte de guerra, está tudo certo. Porque cada vez mais é evidente que a volta de Jesus está próxima e a gente vai morar com o nosso Pai. Se a gente não ansiar no nosso coração isso, como que a gente vai passar a eternidade com alguém que a gente não quer estar junto? É bem sério a gente pensar nisso e essa palavra veio muito dura para mim, tá? Sobre essa palavra, quando eu soube que ia pregar, eu comecei a pensar eu já sabia do tema da igreja, e comecei a pensar sobre isso, e eu nem lembro exatamente o dia, mas eu lembro um dia que Deus falou comigo sobre Davi e Natã. Só jogou essas palavras para mim. Eu anotei no meu celular, falei, é isso aqui, alguma coisa vai sair daqui, vamos meditar em cima desse texto. E comecei a pesquisar, e Deus foi falando, e eu creio que a gente precisa, o tema que Deus colocou no coração do pastor não é à toa. A gente precisa, sim, se arrepender. A gente tem visto aí ministrações que têm tocado o nosso coração nesses dias, e se você não veio algum dia, eu diria que você devia estar arrependido. Porque a gente tem perdido ministrações que têm vindo, com certeza, do altar do Senhor. E, para finalizar, talvez você pergunte, Felipe, como que eu me arrependo se eu não sei nem orar? Abre aí em Salmo 51. Amém? Está escrito assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade do íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me no espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Então, se você não sabe como pedir perdão, como se arrepender, lê esse salmo, mas com sinceridade do seu coração. Lê com calma, decora ele, ora esse salmo, porque eu tenho certeza que quando a gente abre o nosso coração, quando a gente faz com sinceridade, assim como Davi fez aqui, Deus ele se agrada, Deus ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Amém? Eu agradeço a oportunidade.